Você já parou para pensar se a esperança pode ser medida dentro do seu cérebro? E se eu te disser que ela funciona como um neurotransmissor invisível, capaz de alterar sua química, ativar circuitos de cura e até reescrever memórias traumáticas? A ciência está apenas começando a revelar o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. A esperança não é apenas um sentimento, é uma força real, viva, que transforma a mente e o corpo. Fique até o final deste vídeo e você vai entender por que a fé pode ser mais poderosa do que qualquer remédio. Imagine uma mente em desespero, sem saída, sufocada pela dor e pelo medo. De repente, uma única palavra surge: esperança. Você acredita que isso pode mudar algo? A ciência afirma que sim. A fé, ainda mais. E quando unimos neurociência e espiritualidade, descobrimos que a esperança age como um código oculto, capaz de reprogramar o cérebro humano. O que você vai ouvir agora pode ser a chave para a transformação da sua vida. Imagine um quarto escuro. Apenas o som do relógio preenchendo o silêncio. Uma pessoa está deitada, olhos abertos, encarando o teto, mas a mente está em queda livre. Pensamentos acelerados, o peito apertado, a sensação de que nada vai mudar. Esse é o território da desesperança. Um vazio químico que corrói o cérebro e o corpo. A ciência mostra que quando a esperança se apaga, os níveis de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação, despencam. O cérebro entra em modo de sobrevivência. Tudo fica cinza, sem sabor, sem futuro. É como se as sinapses estivessem desligando as luzes uma a uma, mergulhando a mente em escuridão. Mas aí acontece algo. Um pensamento mínimo, uma lembrança antiga, uma palavra sussurrada. Ainda pode existir um amanhã. Esse fio invisível é a centelha da esperança. E o cérebro responde. Áreas profundas, como o núcleo accumbens, começam a se reativar. O corpo libera pequenas doses de dopamina e serotonina, sinalizando: existe saída. A Bíblia descreve isso em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que Paulo escreveu há quase 2000 anos hoje é confirmado pela neurociência. A esperança não é apenas poesia espiritual, mas uma força biológica que pode restaurar o equilíbrio interno. E aqui surge a grande questão: a esperança é apenas uma emoção? Ou é, de fato, um neurotransmissor divino plantado em nós para garantir que nunca sejamos dominados pelo vazio? A cena muda. Agora, imagine um hospital silencioso. Uma pessoa recebe um diagnóstico duro, daqueles que roubam o chão. O médico sai e ela fica sozinha, encarando a parede branca. No corpo, os batimentos aceleram. No cérebro, a tempestade química já começa. Cortisol sobe, adrenalina explode, os circuitos de medo assumem o controle. O mundo parece ter encolhido, mas algo inesperado acontece. Ela pega uma pequena Bíblia da bolsa, abre ao acaso e lê: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. E nesse instante, algo muda. Não por mágica, mas porque a fé aciona mecanismos profundos. Pesquisas em neurociência mostram que a oração, a leitura da palavra e até a simples recordação de um versículo ativam regiões do cérebro como o córtex pré-frontal, responsável pela esperança e pelo planejamento do futuro. O sistema límbico, ligado às emoções, começa a responder. É como se a fé plantasse uma semente de calma dentro do caos. Estudos de Andrew Newberg, neurologista pioneiro em neuroteologia, revelam que práticas espirituais reduzem a atividade da amígdala cerebral, centro do medo, e aumentam a liberação de dopamina e serotonina. Em outras palavras, a fé literalmente altera a química do cérebro.
O que parecia apenas um consolo religioso, agora se revela como um gatilho biológico de cura. O corpo, antes em estado de alerta, começa a desacelerar. O coração encontra ritmo, a mente enxerga alternativas. E aqui surge um mistério fascinante. Será que a esperança gerada pela fé não é apenas simbólica, mas um verdadeiro combustível neuroquímico que redesenha nossas conexões internas? Pense em uma sinapse, aquele pequeno espaço entre dois neurônios. Minúsculo, invisível aos olhos, mas é ali que pensamentos, emoções e até a fé se tornam matéria. É nesse espaço microscópico que a esperança ganha corpo. Quando você acredita em algo melhor, quando decide não desistir, o cérebro libera dopamina. Esse neurotransmissor não é apenas o hormônio do prazer, como muitos dizem. Ele é, na verdade, o mensageiro da antecipação, da expectativa, da motivação. A dopamina sussurra para as células cerebrais: continue, existe um futuro possível. E não é só ela. A esperança ativa também serotonina, responsável pelo equilíbrio do humor, e até endorfinas que aliviam a dor. Em termos simples, esperança é química em movimento, um código que redesenha a mente e fortalece o corpo. Agora, imagine o oposto, uma vida sem esperança. Os neurotransmissores despencam, o cérebro entra em colapso e o corpo segue o mesmo caminho. O sistema imunológico enfraquece, o risco de doenças aumenta, a mente se afunda em depressão. É como se a falta de esperança fosse um veneno lento. E aqui está o detalhe surpreendente: a fé potencializa esse processo. Estudos mostram que pessoas que cultivam espiritualidade têm maior resiliência neurológica diante da dor e do trauma. A oração, os versículos declarados em voz alta, a adoração, funcionam como um gatilho bioquímico que reativa os circuitos da esperança. Não é coincidência que Hebreus 11:1 defina a fé como a certeza das coisas que se esperam. O texto bíblico descreve o mesmo fenômeno que a ciência hoje tenta nomear. A fé gera esperança e a esperança gera vida, até dentro das conexões elétricas e químicas do cérebro. E talvez, nesse ponto, a pergunta mude: a esperança é só química? Ou será que a química é apenas a linguagem física de uma realidade espiritual mais profunda? Agora imagine alguém no limite, cansado, esmagado pela ansiedade, sem forças. No silêncio da madrugada, essa pessoa abre os lábios e sussurra uma oração. Uma palavra simples, quase sem voz: Senhor, ajuda-me. No mundo físico parece pouco, apenas ar vibrando nas cordas vocais, mas dentro do cérebro, algo extraordinário acontece. Pesquisas em neurociência revelam que palavras ligadas à fé e à esperança não são neutras. Quando pronunciadas, ativam circuitos neurológicos específicos. O giro do símbolo anterior, área relacionada ao foco e à regulação emocional, começa a se iluminar. O hipocampo, guardião da memória, reorganiza experiências passadas à luz de um futuro possível. E a amígdala, a sentinela do medo, diminui sua atividade. É como se o simples ato de declarar esperança reorganizasse a mente. A palavra falada se torna impulso elétrico, depois neurotransmissor, depois sensação de paz que percorre o corpo. A fé, traduzida em oração, não é apenas espiritual, é bioquímica, é terapêutica. A Bíblia já dizia isso em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Hoje, a ciência confirma. Palavras moldam o cérebro, redesenham emoções, podem até acelerar processos de cura. Estudos com pacientes em situações críticas mostram que os que mantêm uma narrativa de esperança apresentam maior produção de substâncias anti-inflamatórias e melhor recuperação. Ou seja, o que você fala não só afeta sua mente, afeta também o seu corpo. Talvez, no fundo, a fé seja essa ponte invisível,
conecta o invisível da alma ao visível do cérebro. Palavras que nascem do coração repercutem em sinapses, neurotransmissores e hormônios, transformando desespero em resiliência. E aqui fica a reflexão. Quantas vidas poderiam ser mudadas se entendêssemos que cada palavra de fé é também uma dose de cura? Feche os olhos e imagine uma cena, uma pessoa no meio da sala, de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas cantando baixinho uma canção de adoração. Do lado de fora, nada mudou. Os problemas continuam, as dívidas ainda existem, a dor ainda pulsa. Mas dentro dela, algo começa a se transformar. A ciência chama isso de estado alterado de consciência, induzido por práticas espirituais. Mas a Bíblia chama de adoração. E nesse momento o cérebro responde de forma única. Estudos mostram que durante momentos intensos de louvor e oração, áreas relacionadas à gratidão e ao prazer, como o estriado ventral, disparam em atividade. A dopamina aumenta, reforçando a sensação de recompensa. Ao mesmo tempo, a ocitocina, conhecida como hormônio do amor e da conexão, é liberada, trazendo uma sensação de pertencimento e segurança. É fascinante perceber. Enquanto os lábios cantam, os neurônios dançam. Enquanto o coração se rende, o corpo se reorganiza. A adoração não muda apenas a atmosfera espiritual, muda também a bioquímica interna. Na escuridão do cárcere, Paulo e Silas entenderam isso. Presos, feridos, acorrentados, eles cantaram hinos a Deus. Atos 16, 25. Humanamente parecia loucura, mas espiritualmente e até neurologicamente foi um ato revolucionário. A adoração, mesmo em meio à dor, reprograma a mente, substitui cortisol por serotonina, medo por esperança. E talvez seja esse o segredo. Adorar não é negar a realidade, mas ativar outra realidade dentro de si. Uma realidade em que o cérebro aprende a responder não ao caos, mas à presença de Deus. E aqui surge um mistério profundo. Será que fomos criados de tal forma que a adoração é o código original do cérebro humano? Agora imagine uma lembrança dolorosa. Um acidente, uma perda, uma traição. O cérebro registra essas marcas como cicatrizes invisíveis. O hipocampo guarda a memória e a amígdala adiciona o medo, tornando a lembrança um gatilho constante. Cada vez que a cena retorna, o corpo revive a dor. Coração dispara, músculos tensionam, lágrimas surgem sem aviso. A ciência chama isso de memórias traumáticas consolidadas. Elas não são apenas histórias do passado. São códigos que permanecem ativos, moldando o presente. Mas aqui está o fascinante. Pesquisas recentes mostram que a esperança pode reabrir esses circuitos e reescrevê-los. Quando alguém crê em um futuro diferente, quando escolhe acreditar em algo além da dor, novas conexões sinápticas começam a se formar. O trauma não é apagado, mas perde o poder de governar. A fé intensifica esse processo. Estudos em neuropsicologia revelam que práticas de oração e meditação cristã aumentam a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos. Isso significa que, biologicamente, é possível transformar cicatrizes em aprendizado e desespero em resiliência. A Bíblia descreve isso em Lamentações 3, 21, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Esse trazer à memória não é apenas simbólico, é exatamente o que a neurociência descreve: reescrever o cérebro à luz da esperança. Imagine, o mesmo neurônio que antes disparava dor, agora começa a disparar esperança. O mesmo cérebro que era prisão torna-se estrada para a liberdade. A esperança, ativada pela fé, não apaga o passado, mas transforma o significado dele. E talvez seja aqui que ciência e espiritualidade se encontram em sua forma mais bela.
A esperança é a chave que Deus colocou dentro de nós para que nenhum trauma fosse definitivo. Imagine um cérebro sob pressão constante, problemas financeiros, relacionamentos desgastados, medo do futuro. O cortisol permanece alto, os neurônios do hipocampo sofrem desgaste, a ansiedade parece inevitável. É o cenário de milhões de mentes hoje. Mas então, algo muda. Uma pessoa decide entregar seus medos em oração. Ela escolhe confiar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Nesse instante, começa a nascer a resiliência neuroespiritual. A capacidade do cérebro de resistir, adaptar-se e recuperar-se diante do estresse. Pesquisas indicam que práticas de fé contínuas fortalecem o córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle emocional, planejamento e tomada de decisão. Isso significa que a esperança, alimentada pela fé, não é apenas conforto emocional. É treinamento cerebral real, aumentando a capacidade de lidar com adversidades. Ao mesmo tempo, estudos mostram que a espiritualidade aumenta a produção de endorfinas e dopamina, criando uma sensação interna de bem-estar e motivação. O corpo, antes preso ao medo, começa a responder de maneira mais equilibrada. A mente aprende que desafios não são fim, mas oportunidade de crescimento. Salmos 34:18 resume poeticamente essa jornada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. A Bíblia, muito antes da ciência, descrevia esse mecanismo. Confiança em Deus ativa um ciclo interno de recuperação emocional e química cerebral. Aqui está a lição. A resiliência não é apenas força de caráter ou sorte. Ela é um fenômeno neuroquímico e espiritual, onde fé e ciência se entrelaçam. Quando o cérebro aprende a esperar, confiar e acreditar, a esperança deixa de ser apenas uma palavra bonita e se torna um neurotransmissor da vida, capaz de transformar desespero em poder de reconstrução. E agora, a grande questão que guia nossa jornada. Como podemos cultivar essa resiliência todos os dias, de forma consciente e intencional? Imagine a cena. A luz do amanhecer entra pela janela. Uma pessoa senta-se em silêncio, olhos fechados, respirando profundamente. Não há palavras, não há movimento, apenas presença. Para muitos pode parecer vazio, mas para o cérebro é um terreno fértil de transformação. Estudos em neurociência mostram que o silêncio meditativo ativa regiões como o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior, áreas relacionadas ao foco, à regulação emocional e à empatia. O coração desacelera, o cortisol diminui e uma sensação de paz começa a se espalhar pelo corpo. Quando o silêncio é combinado com fé, uma oração mental, um versículo repetido internamente, os efeitos se amplificam. A neuroplasticidade aumenta e o cérebro aprende a substituir padrões de medo por padrões de esperança. A química cerebral muda, dopamina e serotonina sobem, criando motivação e sensação de bem-estar. A Bíblia nos lembra em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O aquiete-se não é apenas instrução espiritual, mas também ciência prática. O silêncio e a meditação reorganizam a mente, diminuem a hiperatividade da amígdala e abrem espaço para novas conexões de esperança e confiança. E há um efeito invisível, mas profundo. O silêncio permite que o cérebro reconheça padrões de pensamentos destrutivos e substitua-os por pensamentos restauradores. Ele cria um espaço seguro onde fé e neuroquímica trabalham juntas, transformando ansiedade em clareza, desespero em expectativa positiva. No fim, a lição é clara. A esperança não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Às vezes, ela surge na quietude, no momento em que fechamos os olhos e permitimos que a presença de Deus e a ciência da mente operem juntas.
O silêncio é o laboratório onde a fé encontra a neuroquímica. Agora imagine alguém repetindo palavras de esperança em voz alta. Tudo vai melhorar. Deus está comigo. Tenho força para continuar. Para quem observa, pode parecer apenas frase motivacional. Mas para o cérebro, cada palavra é uma onda de transformação química. Neurocientistas explicam que a fala ativa múltiplas áreas cerebrais simultaneamente. O córtex pré-frontal, foco e planejamento. O sistema límbico, emoções. E até o cerebelo, coordenação e aprendizado motor. Quando essas palavras têm carga emocional e espiritual, o efeito é amplificado. A dopamina dispara, a serotonina aumenta e a amígdala, o centro do medo, diminui sua atividade. O que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. O cérebro, que reagia ao desespero com padrões de fuga e ansiedade, agora começa a reorganizar caminhos neurais para esperança e ação. É neuroplasticidade em ação. A fé não muda apenas o coração, muda literalmente o cérebro. A Bíblia já apontava para esse poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Palavras não são neutras, elas moldam a química cerebral, reprogramam emoções e podem iniciar ciclos de cura. O mais fascinante é que essas declarações, repetidas diariamente, criam um hábito neural. Cada vez que a pessoa fala com fé, reforça circuitos de esperança e resiliência. O cérebro aprende a esperar, a confiar e a reagir positivamente diante da adversidade. Assim, a ciência e a espiritualidade convergem. A fé verbalizada atua como um neurotransmissor da esperança, capaz de reconstruir padrões emocionais e transformar a maneira como vivenciamos o mundo. A pergunta que fica é: quantas vezes você já subestimou o poder de uma palavra falada com fé? Talvez seja hora de testar essa força dentro de você. Agora, respire fundo e imagine toda a jornada que percorremos. Desde o vazio da desesperança, passando pelo poder da oração, da fé e da adoração, até o momento em que a esperança se torna bioquímica, real e viva dentro do seu cérebro. Cada passo dessa jornada mostra algo surpreendente. A fé não é apenas espiritual, é cientificamente transformadora. O cérebro, antes dominado pelo medo e pela ansiedade, agora se reorganiza. O cortisol diminui, a dopamina e a serotonina sobem e o corpo inteiro começa a sentir os efeitos da esperança ativa. É como se cada versículo, cada oração, cada palavra de fé tivesse plantado sementes químicas de resiliência, coragem e alegria em sua mente. E a grande verdade é que você também pode experimentar isso todos os dias. Cada pequena declaração de fé, cada momento de adoração, cada silêncio contemplativo funciona como um neurotransmissor da esperança. É um ciclo poderoso. A fé ativa o cérebro e o cérebro responde criando vida, força e transformação. Se este vídeo tocou você, se trouxe clareza, paz ou simplesmente despertou curiosidade sobre como fé e ciência se conectam, eu quero convidar você a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que conecta espiritualidade e neurociência. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a esperança é mais do que um sentimento, é química e transformação real. Comente aqui abaixo como a fé ou a esperança já transformou algo em sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a também descobrirem o poder do cérebro guiado pela fé. Lembre-se, a esperança não é apenas um conceito, é uma força que você pode ativar agora. A fé não é apenas espiritual, é um catalisador da sua própria neuroquímica. E quando você combinar os dois, descobrirá algo extraordinário. A vida pode ser restaurada, mesmo nos momentos mais escuros.